Enquanto você está aí acompanhando aqui o pastor colocando o microfone, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, o versículo de número 15. Nós já divulgamos esta mensagem, pelo menos o título e o texto dessa mensagem nós divulgamos no dia de ontem, pelos nossos canais de comunicação, e muitos já estão aí preparados para ouvir essa mensagem do Senhor. Quero pedir a você que aproveite e convide alguém que você sabe que precisa ouvir o Evangelho de Jesus e gostaria de uma palavra que o abençoasse nesta manhã, de uma palavra que lhe falasse do amor de Deus, onde o Evangelho lhe fosse contado não somente como um desafio missionário, um objetivo de fazer missões, mas entender por que nós fazemos missões e por que através de missões nós pregamos o Evangelho. Quantos que porventura nunca tiveram um contato com o Evangelho, como vão ter agora? Eu peço a você então que escolha uma pessoa, antes de enviar o link, agora ore por essa pessoa, porque provavelmente ela vai ouvir o Evangelho como nunca antes ela ouviu. Enquanto os irmãos estão orando e preparando aí o link para mais alguém, para convidar alguém para ouvir a mensagem desta manhã conosco, um filho afastado, um parente, um marido, a esposa, um familiar que ainda não tem Jesus, eu quero só lembrá-los mais uma vez, antes de iniciar o sermão, que no próximo domingo nós manteremos ainda o culto somente com a modalidade online. Pedimos sinceras desculpas aos irmãos que se esperavam que no próximo domingo o templo estivesse reaberto. Nós entendemos, conversamos com o doutor Alexandre, nosso vice-presidente, com o irmão José Augusto, vice-presidente da igreja, e como líderes e aqueles que também são médicos da igreja, entendemos que devemos ainda manter o domingo que vem com o culto online. Por isso, fica a orientação do pastor. Se o irmão quer usar o cálice da igreja, ter aquele cálicezinho lacrado, com o vinhozinho preparado, já lacrado dentro do copinho, passe na sua igreja de hoje até o próximo sábado. Retire aqui o seu kit ceia e participe no próximo domingo da ceia do Senhor na sua igreja. Será no culto da manhã. No culto da manhã, participe pelo modelo online. Fica aí o apelo. Pedindo agora o pessoal que vai editar o vídeo, né, Claudenir, a equipe, que a partir deste momento, então, estamos em sermão e a partir de agora vamos proclamar a mensagem. Vamos ficar de pé? Com todos os irmãos de pé, abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, nós vamos iniciar a mensagem desta manhã, lendo o texto bíblico pelo qual vamos iniciar a meditação com o tema Compartilhando o Evangelho. Coloque aí no chat do nosso YouTube, também no chat do Facebook, o tema, para que todos acompanhem o tema desta mensagem, Compartilhando o Evangelho. O texto bíblico, Marcos 16, 15, assim diz a palavra do Senhor: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Agora só os irmãos que estão aqui no templo, estão em casa, usando o texto que está projetado no telão. Vamos todos juntos, os irmãos aqui no templo, em casa, o texto do telão, todos juntos? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, abençoado seja nesta manhã a palavra que vamos ouvir e que será proclamada deste púlpito. Pedimos, Pai bondoso, que no domingo em que somos desafiados a repartir, primeiro fomos desafiados a amar, multiplicar. Ó Deus, que bênção foi amar e multiplicar. Depois orar e hoje repartir. Ensina-nos, ó Deus, a compartilhar o que temos de mais precioso, aquilo que de mais poderoso a igreja recebeu, o Evangelho do Senhor Jesus. Que ao sermos desafiados a compartilhar o Evangelho de Jesus, a igreja seja obediente no cumprimento desta missão. Assim oramos, louvando o teu santo nome, clamando pelo poder do seu Santo Espírito, para que essa mensagem alcance todos os corações, dos que nos ouvem agora, e daqueles que ainda vão ouvir essa mensagem depois. Oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Irmãos, eu gosto demais e por demais desse texto, pois é o momento exato em que o Senhor Jesus está se despedindo dos discípulos aqui na terra, e Ele vai voltar aos céus como sendo o rei governante deste universo, do seu trono governar o universo. Mas ao despedir-se da igreja, dos seus discípulos, Ele deixa com os seus amigos uma grande missão. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A percepção que tem é que o Senhor Jesus nos desafiou a ir como sendo uma grande missão e uma grande comissão, dizendo que é impossível alcançar o mundo inteiro sem ir, ou seja, sem aquele que vai e sem aquele que é enviado. Ao mesmo tempo ele disse: ide por todo mundo e pregai.
A expressão pregai, obviamente, vai denotar aquilo que é o conteúdo da mensagem, a pregação e a poderosa pregação pelo qual o mundo vai ouvir o Evangelho. Não haverá outra estratégia, não haverá outro modelo, e não haverá melhor modelo do que a própria igreja sendo mensageira do Evangelho do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai. Depois ele vai dizer, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quando penso no conteúdo e na mensagem que a igreja tem que levar, eu penso que a expressão ficou delimitada e que a missão ficou muito bem delimitada, Felipe, o Evangelho. Quantas igrejas hoje se distanciaram do Evangelho, e por isso o poder de penetração do Espírito Santo, de Jesus e da igreja vai se tornando menor, porque a intitulada igreja não prega o Evangelho. Elas desenvolveu um sistema de ajuda, um sistema de comunidade, um sistema social, um sistema de interação, mas não consegue mais em ousadia e no poder do Espírito pregar o Evangelho. Gosto da missão da igreja, bem delimitada, onde o próprio Senhor Jesus disse, ide. Ele delimitou o lugar e o campo, pelo mundo. Ele disse de sua metodologia, pregai, e disse do conteúdo, o Evangelho. Mas interessante agora, ir por todo mundo, e como se nós pensássemos no mundo somente como o cosmos, ou no mundo como sendo a terra, ele disse, prega o Evangelho, e finaliza a toda criatura. A expressão toda criatura me leva ao primeiro lugar dessa mensagem, e ao lugar onde quero chegar como ponto de partida, veja, e como ponto de chegada, pregar o Evangelho a toda criatura. A palavra criatura me lembra de criação, e me lembra então que desde a criação, nós temos da parte de Deus, uma ordem para anunciar o Evangelho. Eu recebi das mãos do pastor Fábio e da irmã Carla, que são membros da igreja, a obra intitulada Perspectivas. Já me matriculei lá nos vídeos online, estou fazendo todos aqueles vídeos, eu e Cláudia. Cláudia está lá comigo também, firme. Também, né? Como é que é? A Danúbia, eu ia falar de Ana. A cabeça do pastor hoje está uma bênção, né? Também. Então nós estamos com uma turma grande da igreja fazendo. E comecei a ler aquilo tudo, já cheguei no meio do livro. Ainda que o diretor lá do curso me mandou o zap e disse, pastor, eu já vi lá no site que o senhor foi entrando em tudo. Calma, pastor, tenha calma. Eu digo, não, eu estou calmo. Eu só estou lendo porque o negócio é interessante. E eu falo, se um abismo chama outro abismo, uma bênção chama outra bênção. Você lê um negócio de manhã, de tarde, você quer ler o outro. E quando o indivíduo abre a porta para a pergunta seguinte, você quer saber o que vem depois. Eu já li aquele negócio, a metade já foi. E os vídeos que liberaram para eu assisti todos. Que coisa poderosa. E hoje, irmãos, eu estou aqui, baseado nas interpretações do pastor John Stott, tirando um dos princípios pelos quais eu estou crendo e vendo que nós devemos amar e fazer missões, porque missões não é algo que apareceu lá no Novo Testamento, quando Jesus subiu no alto de uma montanha, olhou para os seus discípulos e disse, façam missões. Não. Quando olhamos para missões e para a pregação do Evangelho dirigida a toda criatura, o que Deus está fazendo é invocando uma missão que Ele fez muito bem. Volte por favor a Gênesis capítulo 1, e veja que o Deus da criação, no capítulo 1, Ele cria todo o universo, e cria todo o mundo, e no meio de toda essa criação, Ele cria o homem, capítulo 2, e depois começa a dar ao homem sua missão. Mas no capítulo 3, quando o homem perde a direção e a dimensão da sua missão, dentro da criação, pois o homem era criatura, perceba que o homem se esconde de Deus, ele tem vergonha de Deus, ele foge de Deus, e surge então o primeiro missionário de toda a história. Você vai dizer, quem foi, pastor? Pergunta do Perspectivas, né? Adão, letra A, não. Eva, letra B, não. Todas as respostas anteriores estão erradas, sim, estão erradas, porque está na outra resposta. O primeiro grande missionário é o próprio Deus. Quando o homem desgarrou-se, quando o homem se desviou de sua missão, quando o homem se desencantou a si mesmo com o seu pecado, o primeiro missionário a ir na direção do homem foi o próprio Deus. Adão, onde está você? Adão, o que você está fazendo? E ele chama então aquele casal e recoloca e requalifica aquele casal para a sua missão neste mundo. Ele apresenta o plano missionário dele, Deus, dizendo, olha, eu vou enviar aquele que vai resolver o problema que vocês causaram. Eu vou enviar aquele que resolve o problema de vocês, o problema do mundo inteiro. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. E quando começamos ali esse grande projeto missionário instituído no dia em que a própria criatura se afasta do Criador e Deus se apresenta como o grande missionário, começa a história da humanidade.
Agora, quando você chega no capítulo 4, pode ir acompanhando aí, você logo percebe que a terra começa a ir, não é de bem para melhor, é de mal a pior. No capítulo 4, 5 em diante, nós temos Caim e Abel e o trágico homicídio que comete Caim contra seu irmão Abel. Depois você vai conhecer os descendentes de Adão, e quando você chega no capítulo 6, você tem uma palavra horrorosa, uma palavra terrível que denota aquilo que o homem, Diácono Newton, aquilo que o homem se tornou, corrupto por natureza. A gente fica procurando a corrupção em Brasília, a corrupção no Rio de Janeiro, a corrupção no parlamento. Eu encontro a corrupção no capítulo 6 de Gênesis. A humanidade se corrompeu e se degenerou de tal maneira que o próprio Deus precisa ensinar de novo ao homem que ele está em missão. E Deus missionário vai apresentar-se a Noé, o primeiro grande homem a ser erguido como um exemplo, um modelo que Deus vai erguer sobre as águas, numa arca, para mostrar que Deus quer se levantar contra todo o ato de corrupção. E Noé então sai em missão, anunciando a todos que aquela terra seria destruída. E descobrimos então, a partir de Noé, que a terra continua numa grande corrupção, e no capítulo 10 nós encontramos todos os descendentes de Noé. Se você olhar com muito cuidado no capítulo 10, a descendência de Noé está baseada em cima de 3 filhos. 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Ou Cã, na tradução do hebraico, né? Com o M aí no final, vai depender de como está a sua tradução. A melhor tradução no português é Cão mesmo, né? Sem, Cão e Jafé. Nós temos de Sem, irmãos, no capítulo 10, o levantamento de 26 nações. É isso que a Bíblia está dizendo aí no capítulo 10. Se você nunca deu atenção ao texto, dê o texto, pois a riqueza do texto mostra que de um homem se levantaram 26 nações. Veja o capítulo 10. Depois nós temos Cã. De Cã, irmãos, nós temos ainda mais nações. 30 nações vão surgir aqui. É só você ler o nome de todas as cidades que esses filhos plantaram e que se tornaram nações. Do capítulo 11 você descobre que elas são nações que vão se espalhar, e por um motivo. Jafé vai suscitar, irmãos, 14 nações. E eu consegui somar aqui 26 com 14, nós temos aí 40, com 30, 70. 70 nações são contabilizadas do capítulo 10, e elas não se unem para o bem. Parece que o pessoal está se unindo para fazer o errado. E no capítulo 11 eles decidem fazer uma torre tão grande que seja símbolo para o mundo e que eles cheguem aos céus. Eu imagino que aqueles governantes querem o lugar de Deus, Babel. A Babel é erguida no capítulo 11, numa grande afronta a Deus, que não queria o projeto. Eles insistem no projeto. E a maneira que Deus tem para espalhar aquelas pessoas é colocar o que chamamos de confusão das línguas. E quando o grupo começa a falar, um fala, o outro não entende. Um não entende, o outro fala, um fala, o outro não entende. E começou-se a perceber que apenas em pequenos grupos as pessoas entendiam, Carlos Fernando, o que as outras diziam. E aqueles então que ainda tinham uma língua comum, começaram a se unir no objetivo de etnia, não é? E de língua e de cultura, e foram dispersando as nações. Ou seja, da Torre de Babel, Deus espalhou ali 70 nações pelo mundo. E quando você chega no capítulo 11, você descobre que do meio desse monte de nações, no meio dessas 70 nações que estão vivendo em depravação e longe de Deus, Deus chama um homem para dele tirar ali uma descendência. O texto nos diz no capítulo 11 que Deus chama, ainda neste capítulo, quando espalha as nações, o homem chamado Abraão, filho de Terá. O chamado de Deus a Abraão naquele momento é a prova cabal de que Deus tinha um projeto naquele momento para, no meio de 70 nações, erguer um homem que seria o espelho, o exemplo, para aquelas nações voltarem a se unir, ou, entenda o que é o Evangelho, de 70 nações, levantar apenas uma nação para o nosso Deus. O projeto começa com, entendo agora, o pecado separando 70 nações, um homem se levantando como, eu diria hoje aqui, o sal da terra e a luz do mundo naquele momento, para ser um referencial de obediência. Por isso a ordem de Deus do capítulo 12, Abraão, sai da sua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E passada a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, em Jacó, Deus suscita 12 tribos, que serão o símbolo na posse da terra prometida de 12 povos.
né? De 12 tribos, de 12 grupos de pessoas, que serão a forma de distribuir novamente o Evangelho de Deus, a graça de Deus, naquela terra que seria alcançada. Ou seja, o primeiro projeto missionário de Deus, de Jacó, 12 homens, que são distribuídos para ocupar uma terra e levar o Evangelho de Deus, o nome do Deus Javé, de volta às nações que de Deus se afastaram. Você consegue ver até aqui o plano de Deus? Você consegue perceber até aqui em detalhes como Deus escolheu um homem, entenda, e uma mulher estéril, para dizer para eles que deles tiraria uma grande nação, com o compromisso de abençoar a partir deles todas as nações da terra, e temos pelo menos 70 aqui esperando o Evangelho? O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós temos aqui o proto-evangelho, o primeiro evangelho a ser pregado, quando em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, o Senhor olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para uma terra que eu te mostrarei. É como se nós ouvíssemos no Novo Testamento o Senhor Jesus dizendo: vá para as nações, ide por todo mundo, vá para uma terra que eu estou mostrando a você, precisa do evangelho que eu estou confiando a você, por favor, seja obediente. É isso que eu estou lendo em Gênesis 12. Vá para as nações, porque através de vocês, eu vejo o Novo Testamento e vejo o Velho Testamento, eu vou fazer abençoado todos os povos da terra. O que eu estou dizendo é que todos aqueles que ouviram a grande comissão em Jesus, e ouviram também o mandato de Abraão, e de Abraão puderam receber a bênção, pelo menos a bênção que vem de Abraão, Isaac, Jacó, os seus 12 filhos, as suas 12 tribos. O que eu estou dizendo é que esse evangelho, de forma muito preciosa, irmãos, chegou até nós. O capítulo 3 de Gálatas, a palavra do Senhor nos diz claramente, se pudermos colocar na tela, Gálatas 3, versículo 8, que o nosso próprio Deus se tornou o primeiro grande evangelista das nações, quando ele chama Abraão para confiar a Abraão o evangelho que todos nós um dia dele recebemos. Gálatas 3,8 diz assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, diz a Bíblia, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Está lá, ó, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Eu fico pensando como é que a gente consegue entender isso, né? Anunciou o primeiro evangelho. Se na verdade o evangelho como nós o entendemos no Novo Testamento, Mário, são as boas novas que os pastores trazem dizendo: eis que na cidade de Davi nos nasceu um Redentor. Se a palavra evangelho está dimensionada a Abraão, significa que em Abraão, entendam, irmãos, o evangelho já está presente. Em Abraão, o Deus missionário já está presente, é só fazer a conta. Você tem na criação o façamos de Deus, está lá na criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus levanta, eu diria assim, uma trindade de homens, não divindades, mas 3 homens. Quando nós oramos, dizemos: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A partir desses 3 homens, entendam, Deus levanta uma descendência. Essa descendência tem 12 nomes, e você consegue nominar todos os 12 nomes, que representam a forma pela qual a terra foi ocupada, e o nome de Deus foi sendo resgatado entre os povos e nações. Quando chego em Êxodo capítulo 19, entendo porque Moisés então determina que na ocupação da terra, o lugar que cada pessoa de sua tribo montar ali a sua terra, deve ali também edificar um lugar para culto a Deus, porque o nome de Deus estava sendo resgatado, o nome de Deus estava sendo recolocado para adoração. E aí consigo ver, irmãos, quando chego, por exemplo, no Evangelho de Mateus, vamos ao Mateus capítulo 1, pedir a nossa equipe para projetar, a Fernanda e a equipe, Mateus capítulo 1, e começa a entender como o Evangelho de Deus é de posse da igreja e tem poder restaurador para todos nós que cremos no Evangelho, porque o Evangelho não é algo novo, surgido tão somente no Novo Testamento, ou uma invenção da igreja do século 21, que criou através de 2 juntas uma obra missionária, não. Missões é um projeto de Deus. E vejo Deus do Evangelho de Mateus cumprindo exatamente aquilo que é o Evangelho que ele anuncia primeiro a Abraão, e depois de Jesus aos 12 discípulos. Veja Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de quem? Abraão. É interessante o versículo 2, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou. Aí você vai encontrar aqui os filhos de Jacó. Depois que você termina de ler a genealogia todinha de Jacó, você vai chegar claramente no final do texto e vai ler ali no verso 16:
E Jacó gerou José, verso 16 de Mateus 1, marido de Maria, do qual nasceu quem, irmãos? Jesus, o Cristo. Não há como não linkar o capítulo 1 de Mateus 1, dizendo que Jesus é da descendência de Davi, filho de Abraão, com Mateus 1,16, dizendo que Jacó gerou José, marido de Maria, que nasceu Jesus, o que se chama o Cristo. Quando olho então, eu começo a perceber, Vivian, que o ciclo de Deus começa a ser montado novamente. Agora não mais aqui no Novo Testamento com Abraão, Isaac e Jacó, mas com Jesus. E aí como é que o ciclo agora foi o contrário? Se lá atrás era com Jacó e 12, agora é Jesus e 12. Conseguem fazer a conta? Jesus e os 12 são chamados ali no Mar da Galileia, e por onde Jesus esteve convidando os seus discípulos. É só ler os evangelhos. Mateus e Marcos narram como ninguém o chamado dos discípulos. E chamados os 12 discípulos, Cristo caminha com eles 3 anos e os prepara. Mas no final da sua missão, percebam a conexão com o livro de Gênesis. Ele nomeia 70. Lembra das nações de Noé? Das nações espalhadas, das nações de Sem, Cão e Jafé, que estavam dispersas e que precisavam de um líder chamado Abraão, que fosse levantado em obediência para que aquelas nações pudessem reencontrar o seu Deus, e foi através de Jacó e das 12 tribos que aquelas 70 nações se encontraram. Quando Jesus nomeia os 12, depois nomeia os 70, ele os envia em grupo de 70, dizendo: veja, ide por todo mundo, ide por todas as nações. Aí eu fico olhando para a Escritura Sagrada e consigo ver como é precioso encontrar aqui a fidelidade de Deus na relação missionária dele. Quando ele nomeou os 12, enviou os 70, eles saem pelo mundo, eles estão cumprindo uma conversa que Deus teve com Abraão, quando Sara deu risada do poder do Evangelho. Está Sara na tenda, o anjo aparece e diz que Abraão vai ter um filho, é deste filho que Deus vai suscitar às nações uma bênção. Sara dá uma boa risada, uma boa debochada, Abraão fica preocupado, acha estranho, mas o texto diz, Gênesis capítulo 15, que aquele homem decidiu confiar no Senhor. A Bíblia diz que Abraão decidiu crer no poder sustentador de Deus, que daria a ele uma direção sobre a grande obra missionária que ele tinha que fazer. E a Bíblia diz que Abraão creu naquele momento, que Deus o levantava, está em Gênesis 15, versículo 5, para abençoar uma nação de número incontável, pessoas que não poderiam ser contadas. Gênesis 15, versículo 5 diz: Abraão olha para o céu e contabiliza estrelas. Ele diz: Senhor, são mais do que se podem contar. E quando ele olha para o céu e não conta as estrelas, o que Deus está dizendo em Gênesis 15, 5, é que a descendência que Abraão iria abençoar vai estar por todas as nações tiradas, dentre todas as nações, para formar um só povo, uma só nação, para adorar o Senhor. E onde foi que Deus cumpriu essa promessa? Abra por favor Apocalipse, queridos, abra para mim Apocalipse 7, 5, pedi para o Rodrigo e a equipe abrir aí, Apocalipse 7, de 5 até o 10, se pudermos colocar. E você reencontra toda a promessa de Deus feita a Abraão lá no último dia da história. Tudo que Deus conversou com Sara e Abraão naquela tenda, quando abriu os seus olhos para aquelas estrelas que não se podiam contar, o nosso Deus já deu visão a João na ilha de Pátimos, de como a obra missionária está sendo realizada por Deus, Carlos Fernando. Dê uma olhada então em Apocalipse capítulo 7, versículo 5, dizendo assim: da tribo de Judá, comece a contar, 12 mil, a linha dos 12, como dos 12 discípulos que estão evangelizando. Depois, versículo 6, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Sibeão, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, e da tribo destas, e versículo 9, e depois destas coisas olhei e havia aqui uma multidão, versículo 9, a qual ninguém podia contar. O que eu estou dizendo é que Deus está fazendo a obra. O que eu estou dizendo é que a obra missionária está a todo vapor. O que eu estou dizendo é que Felipe, Vivian, eu, irmão Davi, e todos nós que gravamos vídeo, que mandamos missionários, sustentamos missionários, nós não estamos perdendo tempo. Nós somos abençoados por termos ouvido o mesmo chamado que um dia Abraão ouviu, e que colocou nisso o seu filho, colocou nisso a sua esposa, colocou nisso a sua fé e a sua obediência. E desde Abraão, Isaac, Jacó e seus 12 filhos, e desde Moisés e a ocupação da terra prometida, em 12 nações ali que se ocuparam daquela terra e levantaram um culto a Deus, que o evangelho de Deus tem sido anunciado. E desde que Jesus, descendência de Abraão, se ergueu naquela cruz do Calvário e anunciou aos 12 após sua ressurreição,
vão pelas nações, que nós vamos erguer no final da história um lindo trono para Deus. E quando Abraão se apresentar diante de nós, e nós diante de Abraão, e nós diante de Jesus, nos perguntarmos: Senhor, como foi o avanço da obra missionária? Ele vai dizer: olha para Judá, olha para Simeão, olha para Zebulon, olha para o céu. E o céu aqui não são estrelas, o céu aqui são pessoas. A multidão aqui é maior do que se pode contar. Vai ter gente da Guiné-Bissau, da Bósnia, da Rússia, da Ucrânia, da Nova Zelândia, aqueles que comem comida gelada, que moram naquela casa de gelo, vai estar no céu, no calor da glória de Deus, dizendo: ao Senhor seja dada honra, glória, porque a salvação vem do Senhor. Que precioso é pregar o Evangelho, saber que o Evangelho não está dominado e retido numa história pequena e facetada de nossas mãos. O Evangelho é muito grande, irmãos. O Evangelho é poderoso, irmãos. O Deus evangelista que foi a Adão e não deixou que ele ficasse perdido, esse Deus evangelista chegou um dia a um pastor chamado Elias, Carlos Elias, do quarto dele, e disse: menino, eu te chamei, porque Deus está em missão. E quando Deus chamou Pedro, Tiago, João, já apontava no coração deles: creiam. E chamou 70 e apontou-os a nações incontáveis, disse: creiam, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, porque eu vou tirar, João Batista, eu vou tirar de todas as nações uma nação. Eu vou tirar de Jesus, de todos os reinos, um reino para mim, e eu serei para vocês rei e sacerdote. É essa nova Jerusalém que nós pregamos, é esse lugar em Deus que nós estamos edificando, é esse lugar onde todos vão dizer em Apocalipse 7:10, salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. É de posse dessa mensagem, é de posse da história do Evangelho, que nós precisamos pregar o Evangelho como um grande conteúdo para Deus, como um grande conteúdo de adoração a Deus. E onde nós fazemos missões? Nós fazemos missões onde Deus ainda não é adorado. Nós fazemos missões, Cias, onde essa história que eu estou contando aqui ainda não é conhecida, porque todos os povos, raças, tribos, línguas e nações precisam conhecer essa história e precisam entender que o Deus da história os tem amado há milhares e milhares e milhares de anos, levantando homens como Abraão, homens como Isaac, homens como Jacó, homens como Moisés, homens como Jonas, para anunciar a mensagem do amor de Deus e do seu Evangelho. Quando nós resgatamos esse sentimento da obra missionária, nós saímos sim em obediência a Deus, sabendo que o Evangelho é um projeto eterno de Deus para amar, sim, amar todos os homens. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, ide e pregai o Evangelho a todos os homens, batizando-os, diz a Bíblia, Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diz mais: ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se o primeiro ponto desta mensagem, e é somente o primeiro ponto desta mensagem, o ensino claro de que temos da parte de Deus uma ordem para anunciar o Evangelho, a mesma ordem dada a Abraão, e a mesma ordem dada de Jesus aos seus discípulos, temos também, irmãos, na Bíblia, palavra de Deus, uma mensagem para a evangelização do mundo inteiro. Repito, temos na Bíblia, palavra de Deus, uma mensagem para a evangelização do mundo inteiro. A Bíblia não é um livro de propriedade da igreja ou exclusivo dos cristãos para uso individual, não. A Bíblia é a palavra de Deus revelada e deve ser distribuída para todos os povos. Fiquei muito feliz com a irmã na sexta-feira que ganhou a Bíblia em chinês. Eu não sei o que ela vai fazer com aquela Bíblia, mas é coisa linda. Eu tenho uma Bíblia em chinês lá, eu adoro, fico passando figurinha. Faça a mínima ideia. Eu gosto de pegar aquela Bíblia em chinês e anotar, eu anoto a lápis o nome do livro, porque nem o nome do livro eu consigo identificar. Aí um rapaz que sabe chinês veio aqui e anotou. Aí eu abro Mateus e fico lembrando que ali está a genealogia, só o que eu sei ver. Mas eu olho para aquilo tudo e fico pensando, o Deus que fez isso, fez com que todas aquelas línguas pudessem entender o Evangelho dele. Você já parou para pensar, Filipe, que das gerações de Noé, Sem, Cão e Jafé se levantam nações, a partir de Abel, uma torre que vai se construir, e dali se espalham as 70 nações em confusão de línguas? Mas você parou para pensar que na inversão e na correção de Deus para restaurar, o Espírito Santo reúne gente de todas as nações, está em Atos 2, já contou quantas nações tem ali? Tem gente de todo tipo, falando todo tipo de língua, e é interessante que lá, o grupo falava as línguas, ninguém entendia, e só se uniam pelos grupos que entendiam. Mas em Atos 2, na restauração do Evangelho,
de todas as nações, todo mundo entendia o que Pedro dizia na língua em que nasceram. Deus está em missão. Quando Deus manda subir uma torre, manda parar uma torre, o povo desobedece, ele espalha, mas quando o povo se espalha, é o próprio Deus que os restaura. Atos capítulo 2, a torre de Babel foi desfeita, a confusão das línguas é desfeita. Em Atos 2, as muitas línguas se entendem e acaba a confusão, graças ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, é por isso que a Bíblia é uma mensagem para o mundo inteiro. E desde Atos 2, a Bíblia pode ser pregada no mandarim, no português, no inglês, no holandês, no chinês, onde você pregar, no idioma que você pregar, o Espírito Santo se incumbirá de traduzir e dar àquele leitor a interpretação do texto sagrado. Deus vai levantar homens como João Ferreira de Almeida, homens como Gunther, Carlos Krieger, para fazer com que a Bíblia chegue no idioma de uma grande nação ou de uma tribo indígena, para que aquele evangelho anunciado seja visto como sendo a Bíblia Sagrada, palavra de Deus anunciada para o mundo inteiro. Em terceiro e último lugar, porque o tempo urge, irmãos, e eu vou concluir a mensagem, gostaria de ficar aqui até as 2 da tarde, mas não temos condições, né? Eu quero pregar o último ponto e dizer: se primeiro temos o evangelho para o mundo inteiro, se segundo temos uma mensagem bíblica, e a Bíblia é para o mundo inteiro, e a Bíblia é o conteúdo desta evangelização e mensagem, a Bíblia é na verdade, 1 Coríntios 15, 1, o único evangelho a ser anunciado. Paulo diz isso, 1 Coríntios 15, 1, o último ponto então nos dirá, que a Bíblia nos fornece, Filipe, Vivian e irmãos que me ouvem, um modelo, para que compartilhemos o evangelho. E aqui, Cláudia, eu fixo o sermão, e finalizo dizendo que o modelo de Deus tem a ver com o que vamos dizer, está na Bíblia, o conteúdo do evangelho, mas o modelo de Deus diz como vamos dizer. Portanto, ide, pregai, temos como fazer, pela pregação. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já sabemos como fazer, e mais, pelo ensino. Aí fico aqui entendendo a importância da Maísa, a importância do pastor Lucas, a importância da Simone, e de todos aqueles que são da direção da escola dominical, Rose Tito, e irmãos que estão construindo a educação da igreja. Viu, Claudinha, você também, a ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Deus não nos deu somente um evangelho para o mundo inteiro, Deus não nos deu somente uma Bíblia para ser levada ao mundo inteiro, mas Deus nos deu um modelo para a reprodução pelo mundo inteiro. Ide, fazei discípulos. O discipulado, o batismo, o ensino da igreja é um modelo que deve ser perpetuado e nunca abandonado, pois em Abraão recebemos esta grande comissão e este mandato de sair às nações. Em Cristo recebemos essa grande comissão e este mandato de sair e ir às nações, e estamos hoje escrevendo a história de anunciar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Naquela multidão diante do trono incontável de Apocalipse 5, estarão todos aqueles que Paulo disse em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos compartilhar o evangelho, irmãos, sabendo que a graça de Deus nos é suficiente, a graça de Deus nos basta. Vamos pregar o evangelho, irmãos, absolutamente certos de que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos pregar o evangelho na condição de nos acharmos preparados ou despreparados. Preguemos o evangelho. Vamos pregar o evangelho na condição de satisfação ou de insatisfação, mas louvando a Deus pelo privilégio de fazer parte desta grande obra. Eu termino esta mensagem, irmãos, lembrando aos irmãos que a responsabilidade da igreja em pregar o evangelho é muito grande, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Mas a Bíblia diz: como pois invocarão se não creram? Como crerão naquele de quem nunca ouviram? Como ouvirão se não foi pregado? A nossa percepção é que não haverá pregadores se não forem enviados, e enviar, e pregar, e compartilhar o evangelho é missão da igreja, mas compartilhar o evangelho é a missão de todo crente. Espera lá, pastor, o senhor não está conseguindo separar o comissionamento missionário do meu comissionamento? Eu digo, porque não tem separação. Não há separação e não há diferenças em Deus. O missionário é alguém que abraça e entende o seu chamado e vai se deslocar aos campos e viver integralmente para a pregação do evangelho, com apoio e sustento dirigido de uma igreja e de uma comunidade de fé.
mas isso não exime da responsabilidade todo cristão de ser um missionário. Eu quero terminar aqui usando meus últimos argumentos. 1 Pedro 2,9, coloca na tela, por favor. A identidade do crente chamado a fazer missões é de todos nós. A identidade de um crente convocado a fazer missões é para todos nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Sabe, irmãos, essa é a nossa identidade, Mário. Se Mário for fazer uma carteira, e Mário tem lá a gráfica dele junto com o Rodrigo para fazer as carteirinhas, né? Faz uma carteira dizendo identidade do crente, está lá, ó. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Bota esses 4 itens e bota identidade, diácono Nilton, de todo cristão. Isso é identidade. Quando perguntarem, você é de que igreja, qual é a sua identidade? A minha identidade é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É a minha identidade. Mas agora veja, por que eu tenho essa identidade? Por que Deus me deu essa personalidade? Por que Deus me tornou esse cristão? Aí vem a finalidade. Tem um fim. Deus não levantou um povo para ficar sentado no banco. A finalidade desse povo é sentar num banco vinho, debaixo do ar-condicionado, levantar a mão e cantar corinho. Não é esta a finalidade. A finalidade deste povo é ficar nas câmeras gravando vídeos e vídeos que ajudem pessoas. Não é esta a finalidade, ainda que esse seja um meio, mas não é o fim. A finalidade, diz lá, para que anuncieis o que, irmãos? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando a identidade do crente se encontra com a finalidade de ser cristão, eu entendo que está feita a personalidade completa do cristianismo e do crente. Ele tem identidade porque sua finalidade encontrou a ação do reino de Deus e a direção do reino de Deus. Eu existo para o reino de Deus porque eu cumpro o fim e a vocação para a qual Deus me chamou, para anunciar as virtudes daquele que me chamou. Todo crente é um missionário, sim, quando anuncia. Satisfeito, insatisfeito, gostando, não gostando, fazendo bem sim, burrado, não há problema. Faça missões. E eu me lembro de Jonas. Jonas todo importante, né? Achando que Deus precisa dele. E Deus fala, Jonas, vai pregar para Nínive. Jonas achando que ele ia fazer uma falta tremenda. Foi, pegou um barco e fugiu. E Deus falou, eu tenho uma lição para ensinar para você. Que lição que Deus ensinou para Jonas? Jogaram Jonas naquele navio, ele afundou naquele mar, um peixe gigante lá, um cachalote, um peixe enorme, não sei que tipo de peixe foi, engoliu, soltou numa praia. Ele andou quilômetros ainda de terra e cidades, até chegar em Nínive. Pregou a mensagem com a cara mais emburrada do planeta. Eu tenho vontade de conhecer como que era o rosto de Jonas originalmente. Lá no céu o corpo é transfigurado. Eu vou pedir para Jesus ligar o VHS. Será que no céu tem VHS? Videotape? Ou vai ser aquela fitinha da Fujifilm, aquela do rolo, não sei. Como é que está a tecnologia no céu, já nem sei. HD digital, né? Eu quero ver, Senhor, como é que era o rostinho de Jonas. Imagina Jonas com aquela cara emburrada. Estou aqui, Senhor, porque Deus me mandou. Deus se deu o trabalho de mandar um peixe me comer e cuspiu aqui. Eu fui vomitado por esse peixe, porque vocês tinham que ouvir o evangelho. Que absurdo. Imagina Jonas pregando, que absurdo. E ele prega com a cara mais revoltada do mundo, diz, são 40 dias aqui, e Deus vai subverter essa cidade aqui. Olha, poucos dias tudo isso aqui vai acabar. E ele estava doido para acabar, e ele pregou meio que baixinho para ninguém ouvir, porque ele estava doido para o fogo descer e queimar aquela gente. E ele falou, estou quase que pregando em aramaico, hebraico, para ninguém entender nada. Nem usou a linguagem lá, deve ser do acadiano, né, dos babilônios, dos assírios, não usou não. Deve ter usado outra linguagem. Mas o Espírito Santo foi o canal. Ele sentou debaixo de uma baboreira, orou e ficou debaixo daquela baboreira orando, dizendo, agora o bicho vai pegar, o fogo vai descer, porque eles não vão se converter, essa gente é ruim. E o rei de Nínive, diz o texto, mandou todo mundo vestir, não foi? Saco e cinza, e choraram, e se arrependeram com vergonha dos seus pecados. Aí Jonas fez bem sim e falou, e deu certo, o evangelho é poderoso mesmo. Ai, que raiva que ele sentiu. Essa gente ruim foi perdoada. Deus ama pecadores sujos como essa gente, Aí, para aprender a lição, tinha uma boboreira fazendo sombra para ele. Ele disse, Senhor, que coisa boa essa sombra, coisa boa. Aí Deus mandou um bicho lá, e a boboreira secou. Ele disse, Senhor, agora o Senhor seca a boboreira que está queimando na minha cabeça esse sol, Senhor. Ele falou, engraçado. Você está triste porque um bicho comeu a boboreira?
Você está triste porque um bicho e uma doença secou essa vegetação que cobria você do sol, mas você não consegue ter tristeza por essa gente que morre sem o meu amor. Jonas, levanta daí e vai fazer missões, Jonas, não por medo, não pelas baleias, pelos peixes que eu vou mover, Jonas, que o meu amor mova você, porque o verdadeiro amor lança fora, Jonas, todo medo. Saia de casa por amor às pessoas, saia de casa porque você ama as famílias, saia de casa porque aboboreiras que são gente, estão secando e morrendo pelo bicho do pecado, Jonas, e você não consegue se compadecer delas. Jonas, lembra que eu chamei Abraão? Jonas, lembra que eu chamei Moisés? Jonas, lembra que eu chamei Ageu, Zacarias, Malaquias? Jonas, lembra que eu chamei você, Jonas, e você pregou com essa cara feia, Jonas? Lembre-se, Jonas, que eu enviei Jesus para que ele pudesse mostrar o meu amor ao mundo, e é esse amor que precisa ser levado às nações. Jonas, levante daí, Jonas, e vá amar o mundo, como Cristo amou a sua igreja, e se entregou por ela. Ao terminar esta mensagem, a sua pergunta é: pastor, mas eu posso pregar que o evangelho é poderoso? Pode sim, querido. Pastor, mas eu posso compartilhar o evangelho, porque ele tem poder? Pode sim, querido. Mateus 28:18 diz, que assim como o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, uma terra que eu te mostrarei, ele disse: eu vou te abençoar. Tem mais, Abraão, eu vou amaldiçoar aquele que te amaldiçoa. Tem mais, Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra. Cristo, quando deu-nos a grande comissão, disse: foi-me dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Que a autoridade de Deus, invocada no céu e na terra, estejam com você, igreja de Jesus, onde você estiver, para pregar todo o evangelho de Deus, para todas as nações, para pregar o evangelho de Deus, para toda criatura, porque Jesus tem todo o poder, para fazer o evangelho compartilhado por mim e por você, frutificar em todas as nações. Quantos aceitam o convite hoje, de conjugarem a sua identidade em Deus, com a sua finalidade em Deus? Geração santa, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido, para anunciar. Se você abraça hoje o ministério de anunciar as grandezas daquele que chamou você das trevas para o reino da luz, escreva aí, na linha do tempo aí no chat: eu sou um missionário. Escreva aí: eu sou um missionário, e saia conosco, igreja de Campo Grande, a fazer missões e a pregar missões, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor, abençoe sua igreja que ouviu esta mensagem, simples mensagem, mas poderosa em Deus, para derrubar fortalezas. Permita, Pai bondoso, que o evangelho, ora recebido aqui, ó Deus, deste púlpito, possa frutificar para a eternidade. Que o evangelho, ó Deus, pregado hoje aqui em português, possa alcançar pelo seu Santo Espírito pessoas do mundo inteiro, que poderão ouvi-lo na dimensão do seu Santo Espírito, que é o grande intérprete da Sagrada Escritura. Que cada cristão que está escrevendo agora em nosso chat, também no Facebook: eu sou um missionário, receba agora poder do alto, para ser testemunha, como diz a Escritura, até aos confins da terra. Capacita-nos, Senhor, é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, amém.